Olá, minha gente querida, povo de Deus, Deus abençoe você. Então, nós estamos aí nessa labuta, de tentar explicar sobre a escatologia bíblica, a escatologia vitoriosa, e eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus. É muito importante, Isso faz parte do crescimento, a sabedoria que começa com o temor de Deus, conforme o livro de Provérbios, e muitas vezes ele faz essa referência, Gente, antes de eu começar a falar, eu vou responder hoje num vídeo só, no outro eu demorei um pouquinho mais, sobre a segunda pergunta de Mateus capítulo 24, versículo 3. Lembrando, E quando será, nós respondemos, e agora, qual será o sinal da tua vinda? Ok, pessoal? Algumas pessoas estão perguntando, pastor, me dá o nome do livro de Flávio Josefo. Irmãos, eu não estou lendo o livro de Flávio Josefo. Flávio Josefo tem realmente livros publicados, a história dos Hebreus. Mas o Flávio Josefo, ele é a fonte de todo historiador que quer falar daquele período do Império Romano, da história dos judeus, do povo hebreu. É impossível falar dessa história, Desde a Massada, por exemplo, tanta coisa. Se você vai estudar, você tem que entender sobre o Flávio Josefo. Porém, o livro que eu estou lendo, estou baseando, eu recomendo com todas as letras, é esse livro aqui, Escatologia Vitoriosa, Harold Eberle e Martin Trent. Então esse livro aqui, inclusive da editora do meu amigo JB, a editora Chara, tá bom? Esse livro aqui é muito bom, então ele é muito, muito cauteloso. A bibliografia dele é uma coisa assustadora, muito rica a bibliografia dele. E olha quantas referências ele faz aqui. Então, gente, ele cita muitos trechos de Flávio Josefo. É um livro muito bom, inclusive, claro, eu não vou poder falar, acho que nem tenho capacidade para isso, de falar tudo que o livro fala. Estou dando uma pincelada, algumas coisas. Já li o livro 2 vezes, estou lendo pela terceira, porque é um livro muito profundo, vale a pena, ok? Então, muito bem. Porque alguém perguntou o nome do livro de Flávio Josefo, porque eu fiz citações, mas as citações eu tirei de Flávio Josefo, porém eu tirei desse livro, ok, pessoal? Muito bem, glória a Deus. Não esqueça de inscrever em nosso canal, tá bom? Inscreva no meu canal, curte lá e volto a repetir, por enquanto não estou respondendo perguntas, e mais uma vez quero deixar bem claro, gente, eu não estou fazendo críticas às pessoas que pregam o que eu não prego, tá bom? Não estou fazendo esse tipo de coisa. A gente anda pelo que a gente crê, Eu já falei e repito que eu pensava muitas vezes algumas coisas e com a vida a gente vai aprendendo outras, Portanto, a maturidade é uma coisa belíssima na nossa vida, A maturidade, eu vi uma frase que diz assim, o idoso ou o velho é o jovem que deu certo. Achei muito boa. Então vamos lá, gente. Voltando aqui à segunda pergunta que os discípulos de Jesus ficaram intrigados e perguntaram para ele. Senhor, qual será o sinal da tua vinda? Eu vou tentar responder toda essa pergunta nesse vídeo apenas, tá bem? Então vou adiantar um pouquinho, vou ser um pouco mais objetivo com a graça de Deus. Qual o sinal da tua vinda? Quando entrarás no teu reino, ou seja, quando assumirás a tua posição, quando vai se revelar como rei? É a vinda de Cristo como rei, quando Jesus entrou no reino, quando ele ressuscitou. Então, Jesus começa a responder essa pergunta, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, mais uma vez, a gente bate aquela tecla. Ou Jesus enganou, ou a Bíblia errou, ou tem contradições absurdas, ou temos que crer que é isso que nós estamos falando. Jesus, mais uma vez, diz assim, alguns que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão para a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha aqui que Marcos, capítulo 9, versículo 1 fala, enfatizando sobre isso. Dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que a visão
que Jesus mostra aqui da destruição de Jerusalém está intimamente relacionada a Jesus e seu reino. Tanto é que após a destruição de Jerusalém, a igreja explode. Ela cresce como nunca havia crescido antes, né? Então, o Senhor fala, muitas vezes, Mateus 24, 29 fala assim, por exemplo, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, né? Então, a gente vai vendo essas coisas e a palavra de Deus vai crescendo. Muito bem, Mateus 24, 30 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja bem que a Bíblia diz, não fala que o Filho do Homem vai aparecer no céu, mas então aparecerá no céu o sinal, vamos colocar nessa palavra sinal, destacá-la, do Filho do Homem. Nós precisamos entender que esse texto aqui não está falando que o Filho do Homem vai aparecer no céu, mas o sinal do Filho do Homem. Como Jesus havia acabado de falar sobre todos os sinais que aconteceria, que culminaria com a destruição de Jerusalém, as pessoas, quando vissem essa destruição, saberiam que aquele velho sistema judaizante, aquele velho sistema de olho por olho, morte por morte, e aquele velho sistema que ninguém era justificado, ninguém vivia com Deus, tinha de matar cabrita, etc. O velho sistema da religião havia caído. Esse era o sinal. Agora nós colocaríamos no lugar daquela velha religião a pedra angular, que é Jesus. Essa pedra angular seria a base da nova religião, da nova fé, da igreja cristã. Então arrancou, junto com a queda de Jerusalém, junto com a queda do templo, também caiu todos aqueles paradigmas, toda aquela velha religião, para dar a vida, a graça, espaço para a graça do Senhor entrar em nossas vidas. E aí, versículo 29 do capítulo 24, fala assim, os sinais do juízo, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Estou lendo Mateus 24, 29, depois confira na sua Bíblia aí. Primeira coisa, muita gente fica pensando que o sol vai ficar escuro, então a gente precisa entender, volta a falar uma coisa aqui, queridos, já repeti várias vezes, que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia se encarrega, por exemplo, qualquer assunto da Bíblia, se você quiser entender, veja onde ela foi citada a primeira vez. Muitos dos casos está em Gênesis, tanto é que Gênesis é início, né, queridos? Então, quando foi acontecido aqui a primeira vez? Se a gente for lá, você vai ter uma interpretação daquele assunto. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, por si só, ela se explica, né? Então, quando a gente fala aqui da tribulação, né? A lua vai escurecer, o sol não dá claridade, as estrelas caem dos firmamentos, os poderes do céu abalados. A gente precisa entender que normalmente na Bíblia as autoridades, os governos, os poderes governamentais, eles são referidos como estrelas, como luz, lua, sol. Muitas vezes, quem não lembra a história de José no Egito, lembra? A visão que ele teve lá, Deus falou, e ele falou, olha, a lua vai se curvar diante de mim, o sol vai se curvar de mim, as estrelas vão se curvar. Quem não lembra daquela visão de José? O que aconteceu? Mas o que foi isso? Né? Não foi lua, não foi céu, ele não está referindo a isso. Então, nós precisamos entender a terminologia, a frase, as paráfrases que o Senhor nos mostra, muitas vezes é uma comparação, e para as pessoas daquela época era muito clara sobre isso. Eu vou citar alguns texto aqui para você entender, para ficar bem forte isso para você. Olha aqui, José, eu referi aqui o José, né? Que viu as estrelas se curvarem diante dele, está em Gênesis 37, depois você lê lá. Mas vamos ver o texto que talvez não tão falado. Apocalipse 12:1, que diz assim, a mulher aparece com o sol e a lua sobre os seus pés e uma coroa de estrelas em sua cabeça. Ou seja, significando o quê? Que a mulher tinha grande autoridade. A referência aqui. Olha Ezequiel, é uma referência à igreja e tudo mais. Ezequiel 32, 7 e 8. Quando eu te extinguir, cobrireis os céus e farei enegrecer as duas estrelas. Encobrirei o sol como uma nuvem e a luz não dará sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre os teus pés, diz o Senhor. Tá vendo? É uma profecia de Ezequiel que aconteceu no Egito.
Essa profecia aconteceu, realmente. Deus fez um grande devassa no reino do Egito. Agora, não há registro de que o sol, a luz e as estrelas tenham escurecido literalmente. Entende? Deus está falando de governo. Vamos pegar mais. Isaías 34, 4 e 5. Todo o exército do céu se dissolverá. Tem até profecia no Novo Testamento, fala os luminares derreteram. Muita gente acha que é a bomba nuclear. Não será, tá bom? Dissolverá. E os céus se enrolaram como um pergaminho. Enrolar como pergaminho, gente. Mais ou menos isso aqui, ó. Assim se guardava o pergaminho. Então, desenrola o pergaminho. Então, é isso que você está falando. O céu se enrolaram como um pergaminho. Todo o seu exército que cai como a folha da vida e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou dos céus, e eis que para exercer juízo desde sobre o povo que destinei para a destruição. Ou seja, nós sabemos que o céu nunca se enrolou como um pergaminho. Mas nós sabemos que as palavras de Deus, quando vieram para cumprir juízo, elas vieram para cumprir juízo. Isaías 13:10 fala uma profecia do Senhor sobre a Babilônia. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. O sol ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13:10. Deus estava falando sobre o julgamento da Babilônia. Isso aconteceu. O julgamento aconteceu. Mas nunca, em nenhum momento, houve qualquer registro de estrela ou constelação ter parado de brilhar, alguma coisa. Isso nunca aconteceu. Por isso, a gente precisa interpretar as outras ocasiões da Bíblia. A Bíblia tem um sentido figurado, muitas vezes até como hipérbole, ou seja, Jesus fala sobre trave no olho, engasgar, engolir um camelo. São coisas que não é literal. A gente precisa entender o sentido figurado. Muito bem, passando isso, vamos para Mateus 24:30, respondendo a pergunta de Jesus. Então aparecerá no céu, já falando sobre isso, o Filho do Homem e todos os povos da terra. Essa primeira parte eu respondi, tá bom? O Filho do Homem no céu. Fala sobre o céu. Agora a segunda parte. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nós precisamos entender que muitas vezes a interpretação ela segue um ritual, a capacidade do tradutor. Então essa palavra terra, ela aparece muitas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, com a palavra ge ou ge. Não entendo de grego, deixar bem claro. O que eu falo de grego é que eu pego de historiadores, estudantes de grego que tiram ali, eu uso o que eles falaram, Mas a palavra ge ou ge, não sei como é que traduz, é traduzida muitas vezes no Novo Testamento como nação e não como terra. A maior parte do Novo Testamento, toda vez que essa palavra aparece, ela refere-se à nação. Então a gente volta para ler o texto lá. Então aparecerá no céu do Filho do Homem, todos os povos da nação se lamentarão. Viu que mudou? Quando fala todos os povos da terra se lamentarão, quando os povos da nação. Que nação é? Está falando nação, as tribos de Israel. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, a situação muda completamente. Por conseguinte, nós podíamos interpretarmos esse texto da seguinte forma: todas as tribos de Israel se lamentarão. Porque, em continuidade, fala, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele não estava voltando para a terra. Lembra que nós falamos sobre o sinal. Ou seja, o acontecimento referido é no terceiro céu, onde Jesus finalmente foi autorizado a reinar. Ele pagou o preço, e por causa desse preço ele vai reinar. A tradução do King James, ela fala exatamente que no terceiro céu, a tradução em inglês diz assim. Então, veja bem que alguns pontos da tradução são equivocados. Não que a Bíblia esteja errada, está certa. Mas veja bem que terra e nação são coisas parecidas. Mas quando eu falo terra, eu penso no globo. Quando eu falo nação, eu penso ali na nação. Entendeu? Então, isso é maravilhoso quando a gente entende. Por quê, queridos? Porque precisamos entender que Jesus não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E enquanto mais, lembra que eu falei, Daniel, o livro de Daniel, fala muito sobre o final dos tempos. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, olha o que ele fala. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu, um como filho do homem.
e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servisse. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus! O reino de Cristo jamais será destruído. Ninguém, nem anticristo, nada vai destruir o reino de Cristo, entende? Já esquece isso. Tem mãe que nem quer ter filho, meu filho vai ser... Não haverá isso. A igreja, ela é triunfante, é gloriosa. Isso é tremendo e poderoso. Eu fico arrepiado. Eu amo essa palavra do Senhor na minha vida. Sabe, queridos? Veja bem que ele viu a visão da noite dele, que o Filho do Homem se dirigiu aos anciãos de dias, né? Ainda referindo ao velho templo lá. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e poder. Isso é o que Jesus veio conquistar através da igreja. Amém, queridos? Domínio sobre todas as nações, sobre todos os povos. Aí sim. Porque a igreja reuniu ali em Jerusalém, né? Na sinagoga, como era muito comum naquela época, e ela esparramou, foi para pregar o evangelho em toda a criatura. Então, o que Daniel viu e profetizou, não apenas viu, mas profetizou, é que Jesus receberia de seu pai o direito de governar a terra, de governar os povos, e isso foi nos dado e nós estamos debaixo dessa profecia. Que maravilha, né, queridos? Vamos para Mateus capítulo 24, 31. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Que maravilha, queridos. Primeira coisa, toda vez que é mencionar na Bíblia o toque da trombeta, significa para os judeus, ok? A palavra de Jesus está falando para os judeus naquela época, que um decreto real estava sendo proferido. Um decreto, um selo de Deus. A trombeta anunciava isso. Então, os anjos com grande clamor de trombetas, atenção, terra! Um novo decreto real da parte de Deus está sendo proferido. Que maravilha, hein, queridos? E aí, naquele momento, a nação judaica deixou de ser o único povo de Deus. Acabou ali com a derrocada do templo no ano 70, com a derrubada da cidade santa, para os judeus a cidade santa. Com tudo isso agora, Deus estava trazendo um novo momento. Naquele momento a nação judaica não era mais o único povo de Deus, mas agora os mensageiros de Cristo, eu e você, que fazemos parte da igreja gloriosa, estava todo mundo reunido agora na sinagoga de Cristo, um novo templo inaugurado, uma nova igreja, e a igreja vai por todo mundo e começa a pregar o evangelho. E detalhe, eu disse essa frase lá atrás, quero destacá-la. A partir daquele momento, da destruição de Jerusalém, do templo, do ano 70, a igreja começou a experimentar um crescimento vigoroso depois da queda de Jerusalém. E agora, vamos para Mateus 24, 32, 33, que maravilha. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo do verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Gente, primeira coisa, a visão futurista. O que é a visão futurista? É aquela que a gente tem falado muitas vezes. Olha, o anticristo está no futuro, a tribulação está no futuro, sabe? O escurecer do céu está no futuro, tudo. Eles não creem que Jesus falou literalmente, que é a próxima geração. Não creem que todos os evangelistas repetem, Mateus, Marcos, Lucas, repetem que fala que nessa geração. Então, é aquilo que eu tenho gastado meu tempo aqui, minhas horas aqui estudando com vocês para trazer essa luz. Eles não creem nisso. E eles começam a falar, não, mas Israel é essa figueira aqui, ó. Israel é essa figueira. E a figueira, ela vai ser a luz, né? E antes de Jesus voltar, Israel, então, essa figueira, ela precisa dar o fruto, fala que vai ser um novo templo, etc, etc. E os judeus depois serão inseminados, enfim, fala muita coisa a figueira. Deixa eu falar uma coisa. Em nenhum momento a Bíblia diz que Israel é a figueira. Israel é considerado como, não como figueira, mas ele é considerado como a oliveira. Já fugiu a palavra na minha cabeça aqui. Como oliveira. Ou seja, muitos textos da Bíblia vai mostrar Israel sempre ligado a oliveira e não a figueira. A figueira aqui nesse momento está mostrando, está falando de renovo, as folhas brotando. Deus está falando de uma nova era, um novo tempo, um novo mover. Ó,
os críticos aí, como eu falei, nova era, pastor, você está falando nova era? É nova era, mas não estou falando daquele movimento chamado nova era, do novo tempo. Era quer dizer tempo. Chegou um novo tempo sobre a vida da igreja, sobre a humanidade, um tempo de graça, de alegria, de salvação, um tempo de justificação dos nossos pecados, um tempo que o homem poderia ser feliz, o homem podia andar com Deus, qualquer pessoa podia comunicar-se com o Senhor, desde aquela época até nossos dias. Então essa figueira está falando de novos ramos, de um novo tempo, de uma nova folhagem, de novos frutos que está chegando, e não sobre Israel, que é oliveira e não figueira. Beleza? E aí, queridos, vamos já terminar, olha como foi rápido hoje, né? Glória a Deus. Vamos terminar agora, Mateus 24, 34, a gente acaba de responder a segunda pergunta. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Por mais que os mestres futuristas que falam que tudo vai ser no futuro, eles possam espelhar e tentem interpretar, que eles não dá para anular o que Jesus falou. Essa palavra que é de Jesus, não é Paulo que está falando, não, é Jesus. Jesus dizendo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, reiteramos a vocês que não tem outra forma da gente interpretar. E aqui, gente, a gente termina a segunda pergunta. Graças a Deus consegui fazer num vídeo só. Qual será o sinal da tua vinda? Estande sinal aí, queridos, os sinais que o Senhor fala. Aí Jesus fala no final, depois mostrar todos os sinais. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. É bênção, não é, gente? Isso é bênção, gente. Isso não é problema, não. Isso é solução, gente. Isso não é tristeza, não. Isso é alegria. Isso é poder de Deus, meu pessoal. Muita gente fica, e aquele que eu interpretei, gente, deixa eu falar com vocês. Alguém fala assim, mas o fulano de tal, gente, esquece, o próprio Lutero, nem tudo que Lutero falou, queridos, tá certo. Lutero, ele era antissemita, ele era antijudeu, Hitler usou algumas coisas que Lutero falou, pelo amor de Deus, gente. Qualquer pastor, qualquer escritor, não é Deus, gente. O que é de Deus é isso aqui, ó, é a palavra do Senhor, essa aqui é de Deus. O resto não, são pessoas bem intencionadas, homens de Deus, não estou falando que são homens de Deus, não, são homens de Deus. Só que, por um motivo, pela circunstância, é interpretado de uma forma que eu creio não ser a correta. Para mim, esta é a visão correta. A igreja sempre gloriosa, a igreja nunca dominada pelo anticristo, a igreja poderosa, a igreja vitoriosa, a igreja que vai reinar, a igreja que é triunfante, a igreja que vai crescer cada vez mais. E as pessoas ficam falando, pastor, mas olha, tanto incrédulo tem hoje, pastor, tem pecado. A igreja sempre teve, meu povo. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, olha o que Paulo escreveu a cada das igrejas lá, cheio de problemas. Olha a igreja de Apocalipse, cheia de problemas, sempre houve, meu povo. Mas a igreja é triunfante. Olha o que Deus está fazendo no Brasil, queridos. Olha aqui, olha, os Estados Unidos, a gente teve presidentes lá envolvidos com tanta coisas ruins como Obama, seja aqueles presidentes que eram idólatras, que eram pessoas boas, mas idólatras, Kennedy e assim por diante. Agora nós vemos lá, você pode não gostar do Trump, mas ele pega a palavra de Deus e põe lá, e fala muitas vezes, os Estados Unidos só vai ajoelhar se for diante de Deus, e traz pastores, traz Bíblia, e vai diante do povo. Olha, o Estado não conseguiu fazer o que a igreja está fazendo para esse povo. Nós vemos que no Brasil nós temos 3 ministros cheios do Espírito Santo, o presidente todo dia está falando em Deus, está nas igrejas de joelho. Meu Deus do céu, isso quer dizer que a igreja é triunfante e vai triunfar mais dentro do Congresso Nacional, dentro da Justiça, em todos os lugares. A igreja é triunfante. Vamos focar, meus queridos, em ganhar vidas para Jesus. Esquece esse negócio de arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer? Vai, pastor. Não estou falando que não vai, não. Vai acontecer. Que Jesus vai voltar? Vai voltar, sim. Mas vamos viver a visão da igreja triunfante, que alcança vidas, que ganha vidas para a glória de Deus. Um beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.